Oi, meu nome é Cíntia, esse é o Cíntia Disse, e no vídeo de hoje falaremos sobre pronúncia e sotaque, porque são duas coisas diferentes. Bom, ao longo da minha vida com o inglês, o assunto sotaque já foi pauta muitas vezes, nem sempre positivas, mas é um assunto que eu acho muito interessante porque realmente existe muita opinião e muito sentimento envolvido, e na verdade é uma questão bem simples, se você for pra avaliar. Quando a gente fala sobre sotaque em qualquer idioma que seja, a conversa envolve cultura, envolve sociedade, envolve história, coisas que não estão no nosso controle pessoal. E quando a gente nasce, a gente também não escolhe o sotaque que a gente vai usar na nossa língua materna. A gente simplesmente está inserido num contexto e é isso aí. Inclusive, até isso aconteceu um pouco diferente comigo, porque eu nasci em São Paulo, meus pais são de São Paulo, só que quando eu tinha 2 anos a gente se mudou pra Florianópolis. Então, toda a minha primeira infância, assim, de escola, interação com outras crianças e tal, foi em português de Florianópolis. E é diferente, né? Eu lembro dos meus pais apontarem, às vezes, tipo, falando tu vai. Eu não lembro mais as particularidades do jeito de falar de Florianópolis, mas eu falava daquele jeito e devia ser bizarro pros meus pais de São Paulo, com sotaque de São Paulo, ouvirem a própria prole falando de outro jeito. Mas, de novo, é uma questão de contexto e de sociedade. Então, tá fora do nosso controle, é o que eu tô querendo dizer. Quando a gente coloca um segundo idioma nessa equação, olha eu que matemática, o negócio fica ainda mais complexo e cheio de variáveis, porque inglês, que é o idioma que a gente conversa aqui às vezes sobre nesse canal, tem muitos sotaques diferentes. Dentro dos Estados Unidos existem vários sotaques diferentes, assim como no Brasil, português. Inglaterra, dentro da própria Inglaterra tem um monte de sotaque diferente também. E aí você tem sotaques completamente diferentes de países diferentes, tipo Austrália, Irlanda. São sotaques pesados e difíceis muitas vezes de entender, com expressões e coisas específicas assim deles e regionais, e dentro dos países cada um tem... É um negócio infinito, entendeu? Mas na verdade o que pega mesmo, e eu acho que é o assunto de interesse de vocês, é a questão do sotaque brasileiro falando inglês. Sotaque brasileiro no geral falando inglês. Até que ponto que isso atrapalha, é certo, é errado, é feio, é bonito, vamos lá. Como eu estava tentando explicar pra vocês até agora, sotaque é uma coisa cultural, sujeita à sociedade, à mudança, a coisas que acontecem ao longo da história, e cada lugar tem o seu, é uma coisa que tá fora do nosso controle, apesar de que se você tiver muito interesse em estudar e tal, existem até especialistas, tipo, que ensinam sotaques pra atores e enfim... Isso é um ramo de estudo e tal, porque tem fonética envolvida, tem um monte de coisa linguística que entra, estudos e coisas científicas, né, nesse assunto. Em inglês rola uma generalização de 2 sotaques principais, a gente tem o americano e o britânico, e ambos, para nós brasileiros, são muito fáceis de reproduzir. Tipo, se a gente pega pra copiar o som exatamente da maneira como se fala, a gente consegue, porque o nosso vocabulário, os nossos sons, o nosso tudo em português possibilita isso. A gente tem muito mais sons na nossa língua do que eles, por exemplo, pra falar português. Mas mesmo assim, quando você tá falando, tendo uma conversa e tal, dificilmente você vai conseguir, a não ser que você esteja conscientemente tentando manter esse ritmo exatamente igual o que uma pessoa nativa falaria. E aí que o sotaque comes across. É errado? Não é errado. Não é errado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que prefere não fazer, tem gente que não liga. Eu, pessoalmente, gosto de estudar isso. Eu tento me manter o mais neutra possível no sotaque mais americano, que foi o que eu aprendi, com as músicas, enfim. Mas é uma coisa que é desnecessária e secundária, assim. Você conseguir se comunicar no idioma já é uma grande coisa. Depois você pensar em aperfeiçoar o som e a maneira como você está falando, pode ser super legal também. Eu gosto e recomendo para quem quiser. Assim, é um assunto legal de estudar. A grande questão é em que ponto que o negócio fica errado. E let's do this. Sotaque, por definição, não tem como ser errado. Agora, pronúncia, sim. E se o seu sotaque afeta a sua pronúncia, aí isso pode ser um problema de comunicação, porque você pode falar uma coisa querendo dizer uma coisa e na verdade está falando outra porque existe uma palavra parecida com um som parecido que você tá achando que você tá falando, mas na verdade você não tá falando. Então, exemplo idiota, videogame.
Videogame é o jeito que a gente fala em português. Se você for falar em inglês, video game. Agora, se você falar videogame, tá errado porque gum significa outra coisa, significa chiclete, não game, jogo. Tô dando um exemplo grotesco, porque, né, eu quero que vocês entendam o espectro, mas podemos falar mais sobre isso, sobre pronúncia, enfim. Eu sempre recebo muitos elogios da minha pronúncia, porque, nossa, você fala, não sei o quê. E isso é uma coisa que, durante todo o tempo que eu estudo inglês, que eu me interesso por inglês, eu também estudo. Não é fácil, mas é uma coisa interessante pra se pensar, se você gostar, né? Enfim, é todo um estudo, né? Fonética é uma coisa que foi uma matéria específica de faculdade que eu tive, então você sabe que é real. Você pode aperfeiçoar o jeito que você fala, não só palavras especificamente, como o discurso de uma maneira geral, e é digno, entendeu? Não é necessário, não é essencial para a sua comunicação, porque você vai ver muitos brasileiros, Gisele Bündchen na vida, falando bem, fluentemente, com sotaque, and it's okay, entendeu? Então, dentro do seu estudo, se isso for uma coisa que você tiver interesse, super recomendo. Eu gosto de passar um pouco disso para os meus alunos quando eu tenho oportunidade e quando eu percebo que eles têm interesse também, né? Porque nem todo mundo se importa com isso. And again, it's okay. Eu acho que é legal falar sobre isso de uma maneira positiva, didática e em missão de paz, porque é um assunto que se discute, é um assunto acadêmico, é um assunto, entendeu? Só pra ficar claro, sotaque não tem certo e errado, ele simplesmente existe. Pronúncia, sim, tem certo e errado e faz diferença na comunicação. Eu tenho vários vídeos de pronúncia no canal, posso fazer mais se vocês quiserem. No vídeo anterior a gente falou sobre dificuldades de aprender inglês sozinho e uma das maiores que vocês falaram é justamente a questão da fala, praticar o speaking. Foi muito legal a interação de vocês nos comentários, inclusive eu fiz meio que um thread pra vocês comentarem, deixarem os contatos com interesses e tal, pra vocês se conversarem. Espero que tenha dado certo, me contem nesses comentários agora deste vídeo se vocês já estão se conversando. E eu tenho um desafio pra vocês de pronúncia, porque why not? Hoje, mais cedo, o John Mayer fez uma live no Instagram, para ver. No, I'm not colorblind. Know the world's black and white. Perfect Sunday night song. Que beleza que a tecnologia, né? Você assistiu um show do John Mayer no seu celular domingo à noite. Ele tocou uma das minhas músicas favoritas no final e depois ele falou várias coisas inesperadas sobre viver mais simples e nosso coração, sabe? Doesn't that feel good? Doesn't that feel good after a week where your brain is exhausted? And I'm not saying my song particularly, but music of any kind, of a pure intent. Music is beautiful because it is a pure intent. It is of inarguable intent. And so much of your life and our lives have to do with decoding intention of what we hear. So we're tasked with so many jobs at the same time. Listen to what someone's saying, decode what their intention is, decide whether they're telling the truth or not, and develop a response. And everybody is tired. And I'm being dead serious. Part of me wanting to do this show is to bring people back to a more sort of human tradition of hearing someone talk, believing what they're saying, being put at ease, made to feel okay, made to feel like, all right, it's okay. And it is okay because it has to be okay. All of them feels. Mas eu pensei em usar a música como desafio de pronúncia. Eu quero fazer isso com vocês mais vezes, então esse vai ser o primeiro. O que acontece? Quando eu tava estudando inglês, back in the day, foi com música, não intencionalmente no primeiro momento, porque eu simplesmente ouvia as músicas de maneira, digamos, um pouco repetitiva, até que meu pai resolveu me apresentar os encartes dos CDs, e eu entendi que os sons que eu tava cantando eram, na verdade, palavras, e foi assim que foi, entendeu?
Eu quero mais ou menos fazer parecido com vocês, apesar de que agora vocês são pessoas muito mais evoluídas, que já têm internet, já têm acesso às letras, tudo. Então, a primeira estrofe da música falada é uma boa prática de fala. Eu quero que vocês façam o seguinte. Quero que todo mundo ouça a música do John Mayer. A primeira estrofe só não precisa ser muito. Primeira estrofe, repitam várias vezes, tipo... Ó, eu vou ler pra vocês, tá? A música chama Stop This Train, não sei nem se eu falei. No, I'm not colorblind. I know the world is black and white. I try to keep an open mind, but I just can't sleep on this tonight. Dá vontade de cantar. Postem no stories de vocês, me marcando, @CintiaDisse. Gente, fica lá só 24 horas, não precisa morrer de vergonha não. E não precisa ser cantando também, aliás, não cantem. Porque eu quero colocar no meu stories, entendeu? Então se vocês me marcarem @CintiaDisse no stories de vocês, eu consigo acrescentar no meu. E aí fazer comentários, enfim, feature you on my Instagram stories. Eu acho que os perfis precisam estar abertos pra isso poder dar certo. Então, se o seu perfil é fechado, para de ser uma pessoa chata em pleno ano 2018. Abra seu perfil e me mande coisas. Mas é isso. Então, pratiquem com a música. O jeito que ele fala world. Na terceira linha, eu acho que ele não fala I try to keep an open mind. Eu acho que ele fala try to keep an open mind. Mas faz mais sentido pra letra ser I try. Enfim, grave vídeos no stories de vocês. Gente, erra, acha que tá ruim, grava de novo, acostuma com o som da sua voz, tipo, falando essas palavras, se corrige e tal, e posta. Aí quando vocês postarem, marca @CintiaDisse no stories, pra poder comentar depois no meu e colocar no meu também o que vocês me mandarem. Fico animado com essas coisas, gente, eu amo, nossa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos conversar mais sobre essa questão de pronúncia e sotaque. Se vocês quiserem mais vídeos sobre pronúncia de coisas específicas, let me know. E se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para receber vídeos novos. Nas redes sociais, sou CintiaDisse. Não esquece para me marcar nos stories. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, Brasil.